Olá, seja bem-vindo ao Encontro com o Conhecimento. Hoje teremos aula de língua portuguesa, que faz referência à habilidade 06. Reparem nessas 3 palavras que estão aparecendo. Repare, observe e, se possível, pronuncie essas palavras. Ficou em dúvida? Não. Pronunciou corretamente? Ou ainda, há uma pronúncia correta? A palavra, por exemplo, medico ou médico? Há 2 pronúncias. Mas como eu consigo diferenciá-las e saber a pronúncia correta dessas palavras? É o que nós veremos na aula de hoje. Como você notou, essas 3 palavras têm a possibilidade de ter 2 pronúncias. Por exemplo, eu falei médico e medico. Eu tenho a palavra referência, referencia, e ainda crítica e critica. Como fazer a distinção? Graças à acentuação. O acento não é um simples enfeite na palavra, ou então ainda para complicar a nossa cabeça. Ele ajuda a saber a sílaba tônica da palavra e assim pronunciar essa palavra corretamente, além de diferenciar quando existe mais uma palavra com a mesma grafia. Palavras essas que nós chamamos de homógrafas. Veja bem, homógrafas, homo, igual, grafia, escrita. Então, quando nós temos palavras que a escrita é igual, mas o som é diferente, muitas vezes o acento vai fazer a diferença e ajudar-nos na hora de pronunciá-las. As palavras são compostas por sílabas. Você já sabe disso. Seja uma sílaba, seja 2, seja 3, enfim. E cada palavra, ela é classificada de acordo com a sua sílaba forte, a qual nós chamamos de sílaba tônica. Então, quando você pronuncia uma palavra, por exemplo, a palavra médico, você sabe que é médico e não medicou ou medico. E essas classificações, elas estão de acordo com a posição da sílaba. E nós temos 3 possibilidades de classificação. A primeira classificação nós chamamos de oxítonas. Oxítonas. Quando, em uma palavra com mais de 2 sílabas, a última sílaba é a mais forte. Além dessa, nós temos as paroxítonas. Paroxítonas é quando nós temos palavras com 2 sílabas ou mais e a penúltima sílaba é forte. Ou então, como eu disse, é a sílaba tônica. Se às vezes a gente se perde, tem uma dificuldade, é só a gente contar de trás para frente e ver primeira a segunda. A segunda sílaba de trás para frente mais forte. E por fim, nós temos ainda as proparoxítonas. Proparoxítonas são quando nós temos palavras de 3 sílabas ou mais. E a terceira sílaba de trás para frente é a mais forte. Ou então, a antepenúltima, como você quiser. E vale lembrar que nós temos palavras de uma sílaba só. Essas palavras nós chamamos de monossílabos. Mono, um. Monossílabo, uma sílaba só. As monossílabas, elas se encaixam em alguns momentos dentro das oxítonas, né, por ser uma sílaba só. Mas então, você já sabe que existem essas 4 classificações. São as classificações básicas com relação à tonicidade. Agora, vejamos algumas palavras para poder classificá-las. Temos então todas as palavras oxítonas presentes na tela. Veja, a última sílaba
é a mais forte. Para que você entenda bem esta regra, essa classificação, é só você tentar pronunciar a palavra com uma sílaba diferente. Por exemplo, sofá. Eu tenho sofá e não sofa. Eu falo café e não café. Eu falo abacaxi, dominó, urubu, cristal, amor, ninguém e parabéns. Perceba que todas essas palavras, a última sílaba é a tônica e por isso eu classifico como oxítonas. Contudo, somente algumas estão acentuadas. A palavra que termina com a palavra que termina com o e ainda a palavra que termina com este som nasal que nós falamos o em. Muito bem. Vistas essas palavras, agora nós vamos ver outras palavras da nossa segunda classificação. Na nossa língua, tem mais palavras paroxítonas do que oxítonas ou proparoxítonas. Muito bem. Veja que há palavras que estão com acento e palavras que não estão com acento. Mas todas elas eu classifico como paroxítonas porque a penúltima sílaba é mais forte. Vejamos primeiro as palavras que estão acentuadas, que vai ter um traço vermelho. Caráter, fácil, hífen, tórax, lápis, vírus, relógio, álbum, órgão, raízes. Todas a penúltima sílaba. As outras não são diferentes. Homem, mesa, brasileiro, floresta. Mais uma vez, você percebeu que algumas palavras não são acentuadas, mas fazem parte da classificação. E agora, vamos para as palavras proparoxítonas. Nós temos lá as palavras árabe, acústico, médico e crítica. Perceba que essas palavras, todas elas, recebem acento. E a sílaba forte é a antepenúltima ou a terceira de trás para frente. E por fim, na nossa classificação, nós temos aquelas que são somente uma sílaba. Porém, nós temos que diferenciar quando esta sílaba é tônica ou fraca. Vamos então para as palavras. Pá, pé, paz, fiz, dó, tu e fé. Perceba que algumas estão acentuadas com o traço vermelho e outras não, mas todas elas com uma sílaba só. Perceba que algumas foram acentuadas e outras não, e elas têm algo em comum. Este algo em comum são as regras de acentuação. Regras essas que eu quero que você acompanhe comigo na tela. As oxítonas são aquelas terminadas em vogais. A, E ou O. E ainda o ditongo nasal, aquele som que sai pelo nariz, né? O em. As paroxítonas, elas têm mais terminações, como eu já tinha falado. Terminam em L, N, R, X, S, AN, ão, ei, I ou Ou seja, essas palavras, quando eu falei o S, porque elas podem ficar no plural e elas vão seguir com a sua acentuação. Aí eu tenho as proparoxítonas, que você percebeu lá nas palavrinhas, que todas elas são acentuadas. Aí a regra é mais fácil. E por fim, os monossílabos. Quando eu falei que elas têm a ver com as oxítonas, é porque quando elas terminam em vogais, A, E e O, elas são acentuadas. Muito bem, agora que você já viu as regras, as palavras, as classificações, você pode procurar em sua volta palavras e colocá-las em prática. No caso, por que essa vai